Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em queda de 0,8% aos 102 mil pontos nessa terça. Já o dólar sobe e é negociado a R$ 5,06. No mercado de juros, as taxas com vencimento mais curto operam em alta, como a gente vê na tela do lado aqui. E as empresas ligadas às commodities, como a Vale, que cai mais de 2%, puxam o Ibovespa para baixo. O desempenho das bolsas no exterior também ajuda a explicar a queda do Ibovespa. Nos Estados Unidos, por exemplo, Microsoft e Alphabet, dona do Google, divulgam os seus balanços depois do fechamento e até lá as bolsas operam com cautela. O resultado da gigante de tecnologia tem potencial para mexer e muito com o mercado. E o mercado brasileiro ainda repercute os dados de vendas no varejo de fevereiro. O IBGE divulgou pela manhã os números que mostram que o setor caiu 0,1% no mês e acumula uma alta de 1,3% nos últimos 12 meses, acima do projetado pelo mercado. 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram variação negativa em fevereiro, com destaque para o grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E para completar, os investidores seguem monitorando, claro, a tramitação do novo marco fiscal no Congresso e as possíveis mudanças nesse texto. Já Roberto Campos Neto participou de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A gente separou, inclusive, um trechinho para você, em que o presidente do Banco Central aponta os fatores que promovem uma queda nos juros. Ele diz que o processo é técnico, mas que as coisas estão no caminho certo. O que é necessário para promover a queda de juros? A gente olha essas três coisas. A parte fiscal, ela faz com que a expectativa de inflação caia. Eu mostrei o efeito grande que teve aqui, né, quando foi adotado o teto de gastos, foi adotado e foi aprovado o teto de gastos. A gente tem uma parte importante, né, vamos dizer assim, da estabilidade institucional também, que ajuda. A gente tem a parte da inflação corrente e a gente tem uma parte da própria dinâmica de inflação, né, que com a taxa de juros alta, ela vem, né, melhorando ao longo dos tempos. Então, eu não tenho capacidade, mesmo porque eu sou um voto de 9, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado, né, no caminho certo. E ainda sobre os juros, Campos Neto também disse que o Banco Central tem que perseguir a meta de inflação e que isso tem sido feito da maneira mais suave possível. Vamos ver. Em relação à taxa de juros, né, obviamente o Banco Central gostaria sempre de fazer o trabalho de trazer a inflação para a meta, que é o nosso mandato, está na lei. Nós temos que perseguir a meta. A gente só avisa, mas nós temos um mandato que não é decidido pelo Banco Central. Quem estipula a meta é o governo. Importante frisar isso aqui. E a gente faz isso da forma mais suave possível. Então, de novo, a gente se preocupa com todos os números, tenta trazer a inflação para a meta na forma mais suave. A gente alonga o horizonte para não ter que gerar um sacrifício grande na economia, mas a gente precisa pensar o seguinte: a gente tem um ponto, tem alguma hora que tem uma relação de troca. Se eu alongo o horizonte demais e eu perco credibilidade, a vantagem que eu tenho de estar alongando o horizonte sem gerar custo para a economia, eu estou perdendo pela falta de credibilidade. E às vezes o componente de perda de falta de credibilidade é mais relevante do que o que eu ganho alongando o horizonte. Então, esse exercício de alongar o horizonte precisa ser feito também com credibilidade. Campos Neto, que continua participando dessa audiência agora ainda no Senado. E a arrecadação do governo federal, gente, atingiu 171 bilhões de reais em março desse ano. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal e estão em destaque no nosso site, como você vê aqui do lado. O valor é 0,42% menor do que o registrado no mesmo período de 2022. E a arrecadação do trimestre, por outro lado, alcançou 581 bilhões de reais, uma alta de 0,72%, o melhor resultado da série histórica. Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado principalmente pelos recolhimentos do ajuste do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje também. Você fica agora com o grande debate. Uma boa tarde para você.